Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo um livro aqui que é Um Ateu Encontra Cristo, Torturado por Amor a Cristo. E o capítulo que nós estamos no capítulo 4, é a continuação, e esse é o testemunho parte 14. Beleza? Pessoal, eu estou deixando de mandar algumas mensagens, principalmente o pessoal do WhatsApp, por causa que o WhatsApp limitou agora a quantidade de transmissão, de estar enviando, né? E aí não está dando para enviar, mas vou tentar me organizar aí, beleza? Vamos lá então. Não pensava apenas na Romênia, mas em todo o mundo comunista. Achei, entretanto, muito desinteresse por estes fatos no Ocidente. Escritores ao redor do mundo protestaram quando dois escritores comunistas, Sinaivik e Daniel, foram sentenciados à prisão por seus próprios camaradas. Porém, nem mesmo a igreja protesta quando crentes são encarcerados por causa da sua fé. Quem se preocupa com o irmão Kulve, sentenciado por cometer crime de distribuir o veneno de publicações cristãs, tais como livros devocionais, porções bíblicas? Quem sabe a respeito do irmão Prokofiev, condenado por haver distribuído sermões escritos? Quem sabe a respeito do judeu cristão Gurvant, condenado por igual ofensas na Rússia, e de quem os comunistas arrebataram para sempre o seu filhinho? Eu sei o que senti quando fui afastado do meu Mihai. Sofro com o irmão Gumir e o casal Pili Live, assim por diante, nomes de santos heróis da fé do século XX. Inclino-me para beijar suas algemas, como os primeiros cristãos beijaram as dos seus companheiros quando eram conduzidos a serem lançados às feras bravias. Alguns líderes da igreja ocidental não se importam com eles. Os nomes dos mártires não estão em suas listas de oração. Enquanto estavam sendo condenados e torturados, os líderes batistas russos e ortodoxos da igreja oficial, que os haviam denunciado e traídos, eram recebidos com muitas honras em Nova Delhi, em Genebra e em outras conferências. Assim, garantiram a todo mundo que a Rússia existe ampla liberdade religiosa. Mentindo, né? Um líder do Concílio Mundial da Igreja beijou o bolchevista arcebispo quando este garantiu isso. Então se banquetearam sob o mastejoso nome do concílio, enquanto os santos na prisão comiam repolho com tripas não lavadas, como eu havia comido, em nome de Jesus. As coisas não poderiam permanecer como estão. A igreja subterrânea resolveu que eu deixasse o país, se tivesse possibilidade, e informasse aos crentes ocidentais o que está acontecendo. Decidi denunciar o comunismo. Embora ame os comunistas, não acho certo pregar o evangelho sem denunciar o comunismo.
Alguns diziam-me: pregue somente o Evangelho. Isto me faz lembrar que a polícia secreta comunista também me disse que pregasse a Cristo sem falar no comunismo. Será que aqueles que são pelo chamado Evangelho puro são inspirados pelo mesmo espírito dos que pertence à polícia secreta comunista? Não sei. O que seja o chamado Evangelho puro seria pura a pregação de João Batista. Não somente disse: arrependei-vos porque o reino do Eterno está perto, como também diz: tu, Herodes, és mau, foi decapitado porque não se restringiu ao ensino abstrato. Jesus não pregou apenas o puro sermão da montanha, porém os que alguns líderes da igreja atual chamariam de sermão negativo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, raça de víboras, foi por causa de tal pregação impura que ele foi crucificado. Os fariseus não se teriam incomodado com os sermões da montanha. O pecado deve ser chamado pelo seu próprio nome. O comunismo e o pecado mais perigoso do mundo moderno. Todo o evangelho que não o denuncia não é o puro evangelho. A igreja subterrânea denuncia com o risco da sua liberdade e sua vida. Muito menos temos nós de silenciar no Ocidente. Estou decidido a denunciar o comunismo, não no sentido em que o fazem aqueles que usualmente são chamados de anticomunistas. Hitler era anticomunista, não obstante ser um tirano. Adiamos o pecado e amamos ao pecador. Beleza, pessoal? Vamos terminar aqui. É interessante isso aqui, pessoal, nessa questão do comunismo. O comunismo, ele está enraizado em vários países. Esses países que hoje são comunistas, antigamente não era, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente na política, porque aqui no Brasil existe político que é simpatizante do comunismo, né? E nós temos que hoje nós temos liberdade religiosa. Eu estou podendo conversar aqui, fazer um vídeo falando de Jesus, falando sobre esse assunto aqui, que é extremamente importante, né? Que tem muitos pastores, tem muita gente aí no meio cristão que não tem conhecimento sobre isso, né? E eles têm que se atentar a isso, porque isso aí é um problema. Esse irmão que escreveu esse livro está sofrendo, está denunciando. Por quê? Porque sofreu na mão desse povo. E hoje em dia, pessoal, incrível que pareça, tem pessoas, tem irmãos, principalmente irmãos de fé, tanto católico como protestante, que estão sofrendo na mão do comunismo. Beleza? Não só do comunismo, mas de outras também, de outras religiões assim, extremistas. Beleza? Então fique na paz. E um abraço do irmão Alex.